cidade nos chamou de monstros, porque nunca teve coragem de encarar o espelho. E hoje nós caminhamos para buscar aqueles que foram esmagados pela injustiça. Não para prometer salvação, mas para lembrar que toda mentira tem prazo. Toda corrupção tem peso. E quando a justiça decide andar, ninguém permanece invisível. Quem foi esquecido pela lei será lembrado por nós. Vamos em busca de pactos para aqueles que realmente buscam a justiça absoluta. Qual o passaporte do cara que tá passando fome? 4 trilhas Graças a Deus a gente tá bem alimentado. Que Deus lhe pague, viu? Amém. Capaz disso? Prazer, senhores, me chamo Juízo Final perante aos homens e as leis desse mundo, desse plano terreno que estão diante dos senhores. Alguns senhores é o Ramon, Ambos. Eu mesmo. Stifler, Isso. exatamente, siga-me, Stifler. Eu sou o guarda-costas dele. Perfeito, pode vir, todos devem conhecer a justiça e buscar a justiça. A justiça absoluta, senhores. Como já disse, conheço o Sr. Stifler, me chamo Juízo Final. O seu guarda-costas, gerente, deve escutar minha história e saber o que sou. Qual o seu nome, gerente da Red Line? Bochecha Stifler. Senhor Bochecha, eu sou o Cosmo, a entidade da justiça. Em meu mundo, o macroverso tem justiça, vingança, prazer, ódio. E eu sou a justiça. A palavra que vocês designaram, eu sou. Certo. O que isso significa? Vou contar minha história. Eu vim a esse planeta há mais de 4 bilhões de anos atrás. Vi todas as fases dele. As eras glaciais, as erupções de supervulcões, o magma na terra escaldante, o gelo queimante, queimava a alma de quem ficava. Aliás, em um desses momentos, a raça Homo sapiens sapiens quase foi extinta, sobraram-se 1.300 pessoas. E como eles sobreviveram? Exatamente, eu era o juiz deles. Mas assim que eles preferiam ser seguidos por reis, meu papel já passou a ser outro. Buscar a justiça absoluta. Surgi antes mesmo dos primatas. Eu era como se fosse o vento, e digamos assim um cosmo, vagando por esse mundo, como se fosse um átomo. Pessoas herdavam o poder da justiça. E a primeira vez que eu fiquei em carne e osso, possuindo um corpo de um indígena chamado Marduk Kossov. Esse indígena foi o meu primeiro receptáculo, senhores. Até aí os senhores entendem? Sim, senhor. E como eu surgi para ser materializado. Em uma pedra embaixo onde foi construída a aldeia indígena, foi aonde eu me materializei pela vontade herdada de vocês. Compreende? E lá, eu fui, digamos que, modificado pelo chefe das entidades. Uma máscara ao chão com esse mesmo formato. Seria o meu símbolo dali em diante. E como eu surgi a partir daquele momento? Eram-se 3 irmãos indígenas. Um empurrou o outro. Não por sobrevivência, mas por escolha. E esse outro irmão que sobreviveu buscou justiça pelo irmão que morreu e entoou o meu nome. Me nomeou pela primeira vez o Juízo Final. E a partir daquele momento, eu tive apenas um único objetivo: buscar a justiça e espalhar meu legado para a cidade. E a partir do momento em que eu cumprisse esse dever, eu partiria para outra cidade, formando-se um ciclo infinito,
aonde ele pararia de existir quando o mundo ficasse em total harmonia e com a justiça absoluta perante os seus corpos, átomos, músculos, ossos, nervos, ligamentos. E isso traria paz e harmonia para o mundo justo, pela justiça absoluta, na qual fui criado e ainda existo. E esse receptáculo que estou agora, ele foi, e eu acho que ele é, digamos assim, o homem da profecia. Há muitos milhares de anos atrás, esse mesmo receptáculo conheceu uma vidente, digamos assim, e ela previu o futuro, não é mesmo? E o futuro, ela disse que uma cidade onde a criminalidade era rotina, onde tiroteios beiraria cada esquina e é escutado de qualquer distância e lugar que estivesse na cidade. E esse homem traria a paz onde eu seria a entidade que o possuiria. E esse homem teria que ter uma cicatriz profunda, e a cicatriz do meu receptáculo foi a perca do seu irmão em uma cidade vizinha chamada Brasil. E cá estou aqui hoje. Essa forma, estou em total alinhamento com o meu receptáculo. A forma 200%, onde ela é possuída através de rituais, treinamento de espírito e físico, onde o primeiro efeito colateral são os olhos totalmente negros. Os olhos onde perdem a cor ao mundo e ele vê totalmente a realidade, a hostilidade que é este mundo. Entendeu a minha história, senhores? E o que eu sou? Então vamos direto ao ponto. Há muitos anos atrás, essa mesma vidente disse para mim, para o meu receptáculo, que eu teria que formar, digamos que pactos condicionais àquela cidade onde o meu legado se tornaria algo relevante e influente a essa cidade onde diversas pessoas criariam a justiça absoluta. E cá estou aqui hoje, pois o Sr. Stifler é um líder da Red Line, onde várias pessoas vêm aqui para estar arrumando seus veículos, fazendo amizades, fazendo brincadeiras. Então é um local bastante influente, onde o Sr. Stifler é um líder bastante competente perante a Red Line. Não é mesmo, Sr. Stifler? Certamente que sim. Sr. Stifler, de onde veio a motivação de estar falando-me no meu direct? Então, vamos lá. Todos nós, né, estamos cansados. A maioria das cidades que a gente vaga pelo mundo são tomadas pela criminalidade, pela impureza da parte das autoridades, tanto da polícia, tanto dos hospitais, até mesmo algumas mecânicas têm esse currículo de fazer as coisas tudo na base da impureza, na base da criminalidade. E isso não é um papel da Redline, né? Como todos os meus funcionários conseguimos conquistar tudo sem encostar em algum artigo criminal, encostar numa arma. E a motivação de ter ido buscar o senhor é para poder controlar isso, né? E chega uma hora que a gente cansa de passar por tanta coisa, passar por tanta criminalidade. Eu vejo bastante veracidade em suas palavras, Sr. Stifler. E cá estamos. O porquê vim aqui? Pois eu vi o seu perfil em minhas publicações. Eu tive que cair, Sr. Stifler, mais de uma vez pela injustiça. Não porque era fraco, mas porque o mundo decidiu fechar os olhos. As pessoas riram. Disseram que o senhor merecia isso, mas cá está o senhor, líder de uma mecânica da Red Line. Por que o senhor, o que é cometido com o senhor, as injustiças? Porque a justiça dos homens dorme quando é conveniente. Mas, Sr. Stifler, o senhor está cá de uma coisa certa. A justiça onde ela não dorme,
ela é imparcial e totalmente correta. O senhor resistiu mais do que devia, porque suportou que não era sua culpa e porque o silêncio deles virou prova concreta que a injustiça dessa cidade é algo completamente verídico, Sr. Stifler. E, Sr. Stifler, eu também conheci o senhor diretor, um ex-diretor do jornal, Sr. Gato Garfield Al Capone, o mesmo líder de uma facção. E vocês me perguntam por que eu aceitei fazer um pacto com o cara de uma facção? Pois sou a justiça absoluta, totalmente parcial, e ele tem a mesma cicatriz dos senhores. O Sr. Gato Garfield foi a tribunais de justiças diversas vezes com provas totalmente manipuladas, falsas, contra o mesmo, onde uma desembargadora sempre o culpava, aplicava crimes que não era cabível a circunstância que ele se encontrava ali e o que foi dado a ele, o que aconteceu a ele. Uma ex-delegada, onde eu fiz a mesma ser exonerada com a minha influência nessa cidade, Vitória Opressora. Aliás, hoje ela está no jurídico, não é mesmo? Onde a desembargadora já a absolveu diversas vezes por crimes que a Polícia Federal culpou a ela. E cá estamos, a Polícia Federal, vi todas as provas incontestáveis e a justiça foi feita com a senhora Vitória. E por que a desembargadora não fez isso? Pois, vendo toda essa cidade, tudo que acontece, a desembargadora é uma pessoa corrupta, que não liga pra lei. Então, vamos recapitular. A figura mais importante da justiça de vocês é falha e corrupta. E isso reflete totalmente na sociedade que se encontra nessa cidade, Sr. Stifler. Com certeza, eu esqueci até de dar ênfase que na última passagem, a última cidade que nós passamos, a gente presenciou um caso, né, com os líderes de uma mecânica local, tinha parcerias com facções criminosas, realizava comércio de facções, a compra de drogas, vendas, e isso foi apresentado. A gente juntou todas as provas, apresentamos em tribunais, na Polícia Federal e nada foi feito. Justamente alegaram que não podem fazer nada contra isso. O senhor está vendo, Sr. Stifler? Há diversas cicatrizes perante a sua alma, não seu corpo, mas a sua alma, Sr. Stifler. E vejo muita veracidade em suas palavras. O senhor busca realmente a justiça, pois a injustiça aconteceu várias vezes perante ao senhor. E vem aqui para formarmos não uma aliança, pois a justiça não aceita aliança e nem aliados, pois ela é totalmente imparcial. Mas a justiça aceita testemunhas. A justiça aceita aqueles que observam a injustiça sendo cometida e apresentam fatos. A justiça absoluta com provas incontestáveis, onde essa justiça eu julgarei cada ato que foi apresentado a mim. Então eu venho aqui, Sr. Stifler, para formarmos, digamos que um pacto condicional com a justiça absoluta, Sr. Stifler. O senhor concordaria com isso? Com certeza. Mas eu darei ênfase em 3 coisas que tem que ser seguido com o senhor, pois se não for seguido, o senhor será julgado, Sr. Stifler. E o que seria? O senhor, assim que enxergar algum culpado, busque a lei dos homens, pegando o passaporte do cidadão. E se a lei dos homens não for capaz de detê-lo, mesmo com provas incontestáveis, mande-me a mim, pois a minha lei não é falha, eu não durmo. A minha justiça não é quem é a dos senhores, que é cega, surda e muda. Eu escuto, ouço e vejo tudo, Sr. Stifler. Então, Sr. Stifler, os inocentes passarão pelo senhor. Os culpados será impedido pelo senhor, Sr. Stifler. Compreende o que eu quero dizer? Certamente. Então, Sr. Stifler, estou em estágio onde o receptáculo
a alma do receptáculo não aguentará por muito tempo. Então, digamos que eu terei uma passagem muito apressada aqui na Lotus, Sr. Stifler. E eu quero, antes dele morrer, eu quero que a justiça nessa cidade seja apresentada a todos, Sr. Stifler. Claro. O senhor, Sr. Stifler, contará a todos dessa mecânica o que é a justiça absoluta quando o senhor ver uma injustiça que foi cometida com o senhor, ou que o senhor viu ser cometida com alguém dessa cidade, Sr. Stifler. Pode deixar. Então, Sr. Stifler, perante aqui, o senhor jura a verdade, apenas a verdade? O senhor jura a verdade, apenas a verdade, Sr. Stifler? Juro apenas a verdade, toda a verdade absoluta. Então, Sr. Stifler, o pacto está condicionado aqui mesmo, perante a justiça, Sr. Stifler. E perante ao Bochecha Stifler também. Entende, Sr. Stifler? Então, Sr. Stifler, apresente a todos os seus integrantes, faça uma reunião e apresente a justiça absoluta, pois quanto mais aliados, melhor, Sr. Stifler. Testemunhas são sempre importantes. Que assim seja feito, Sr. Stifler. Então vamos ao seu local de trabalho. E o que ficou aqui, Sr. Stifler, seja divulgado aos 4 cantos da cidade. E que a justiça seja feita. Tinha mais um integrante da nossa família, só que não pôde estar presente no momento, que é o Danilo Stico. E ele se daria bem aqui, porque ele presenciou várias injustiças, principalmente a última que ocorreu, que eu cheguei a te contar. Entendo, o senhor me contou sim. E aquilo, Sr. Stifler, ainda está na mente do meu receptáculo. Estamos formando estratégias amplamente para pegar todas essas pessoas que cometem esses tipos de crime aqui nessa cidade. O senhor é a pessoa perfeita para espalhar a justiça, pois a justiça há no senhor. E vejo que a Redline também, muitas pessoas, tem essa justiça herdada e deve ser apresentada a todos. Então, Sr. Stifler, eu fico por aqui e nos veremos em um futuro próximo. Até mais. Até mais, meu amigo. Vejo os senhores.